a gente precisa de mais pessoas assim. A sociedade civil precisa de fato se mobilizar, e eu gostaria muito que fosse um exemplo desse aqui no Brasil. Mas a sociedade civil precisa se mobilizar para combater esses caras. Essa senhora fez isso, muito provavelmente, porque ela já estava há muito tempo sob julgo do crime organizado e não aguentava mais ver isso acontecendo. Quando eu vi essa notícia, eu não sei como essa mulher é e nada, mas eu me vi com uma paixão platônica por essa mulher. Porque a gente precisa de mais pessoas assim, sabe? Assim, se tivessem. Se toda tia da merenda lá do Complexo da Maré fosse desse jeito, eu acho que uns 2 meses dava pra gente acabar com boa parte do crime organizado. Então, Isso podia virar trend, né? Imagina que legal se a gente tivesse uma nova trend, TikTok, ó, envenenando criminosos, envenenando traficantes. Cara, seria fenomenal. Seria fenomenal. Infelizmente, isso aconteceu no Haiti, se eu não me engano, e não aconteceu no Rio de Janeiro, porque senão seriam 40 traficantes a menos para a gente ter que lidar quando a guerra começar. Mas eu tenho esperança, agora que essa notícia apareceu aí, essa notícia está viralizando, eu vi circulando em vários locais, talvez apareça uma heroína brasileira, ou um herói brasileiro, e comece. Porque a gente vê, pô, a gente sempre vê aquelas coisas de, não faça justiça com as próprias mãos, a justiça tem que resolver, não é uma missão sua e tal. Cara, assim, quando a gente vive em um estado que é um estado já é um estado de exceção praticamente, onde o judiciário não funciona, onde as cortes superiores mandam no país, onde a gente tem um presidente que é simplesmente um fantoche, e quando ele não é um fantoche, ele só faz merda. É, quando a gente vive num estado de exceção desse, a população se vê no direito de resolver com as próprias mãos. E eu não julgo. Eu também não acho certo, não acho que é a melhor forma, mas acho que quanto menos criminosos, quanto menos traficantes a gente tiver no Brasil, quanto menos desse tipo de gente a gente tiver que lidar, melhor. Então, pô, vai lá, eu pego um paninho, eu passo um paninho pra você. Só. Não tô incentivando, calma lá, tem que tomar cuidado aqui também. Não tô incentivando ninguém a fazer nada. Mas se alguém fizer, eu não vou julgar, é só isso. Não tô incentivando. Mas fala aí, Noleto, continua falando da sua paixão platônica aí por essa senhora. então, o que eu tava falando aqui é que, cara, a gente precisa de mais pessoas assim. A sociedade civil precisa de fato se mobilizar. E eu gostaria muito que fosse um exemplo desse aqui no Brasil. Mas a sociedade civil precisa se mobilizar para combater esses caras. Essa senhora fez isso, muito provavelmente, porque ela já estava há muito tempo sob julgo do crime organizado e não aguentava mais ver isso acontecendo. Porque essa galera, não pense em vocês, que eles estão ali simplesmente traficando drogas, não. Eles estão ali causando diversos transtornos na vida do cidadão honesto. Então, ela tomou uma medida extrema, não é que eu quero, não, não faça isso, porque provavelmente você vai sofrer uma retaliação muito forte. Mas ela tomou uma decisão que ela demonstra certo sentimento, né, que precisa existir na sociedade civil, até para que as pessoas em posição de poder não tenham outra opção que não seja combater o crime organizado. A sociedade civil, os eleitores precisam se mobilizar de tal forma, deixando claro o seu sentimento de que eles não querem mais viver sob o jugo do crime organizado, de tal forma que, se tem um político no poder que ele quer ser omisso e não quer entrar nessa pauta, ele vai ser obrigado a entrar, porque ele sabe que se ele não entrar, ele não vai ser reeleito. E se tem um político que, de fato, como são os políticos da missão, por exemplo, que querem entrar lá para, de fato, acabar com essa patifaria, eles vão ter o respaldo da sociedade para poder levar essas pautas à frente. Porque como a gente tem que fazer, por exemplo, se a gente tem um governador da missão e ele começa a combater o crime organizado, a gente pode pensar no governador da missão num estado como a Bahia, por exemplo. Eu vi que tem surgido bons nomes dentro da missão ali, buscando esse pleito. E se o governador da missão na Bahia, ele toma essa decisão de combater o crime organizado, ele vai sofrer muita retaliação. O, o próprio o próprio Ministério Público vai falar, não, esse policial tem que ser preso por isso e por isso, por isso.
E aí uma coisa que eu vi o Renan dizendo um pouco tempo atrás e que é muito verdadeira, o próprio governador vai ter que, se você for levar esse cara preso, você vai ter que me levar junto, me leva no lugar dele. Porque quando chegar nesse nível, a população já vai estar vendo os benefícios de se combater o crime organizado. Aquelas pessoas que não conseguem nem imaginar como é ter uma vida tranquila sem estar sob o jugo do crime organizado, porque elas passaram a vida inteira dentro desse contexto, quando elas veem isso acontecendo, elas já não vão querer mais abrir mão daquilo. E aí sim, esse nosso um governador de algum estado brasileiro que seja da missão, ele vai ter esse respaldo para levar essas pautas para frente. Então, é basicamente isso, sabe? Esse sentimento ele precisa existir na sociedade. É nada mais, nada menos que o papel de um líder, né? É se colocar na frente para fazer o enfrentamento e agir Ele vai ter que segurar uma barra e dar antes, o né? exemplo. Exatamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou se identificou com alguma das ideias que foram passadas nesse corte, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e venha fazer parte da nossa comunidade. Lá dentro você pode enviar ideias de pautas, mandar perguntas e conversar com a gente. Tem uma proximidade legal. Se você não quer entrar na comunidade, você também pode deixar o seu comentário, que vai estar agregando com o nosso conteúdo e com a nossa missão nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!